Bom, gente, nós vamos falar um pouco de intervalos. Os intervalos são muito úteis para a gente utilizar nas funções, principalmente quando a gente trabalha com inequações, por exemplo, tem que fazer inequação produto, inequação quociente. Nós vamos fazer uma aula só de inequações, para quem tem dúvida, inequações simultâneas, produto, quociente. Mas para isso a gente tem que conhecer melhor os intervalos. E antes de a gente falar nos intervalos, a gente vai dar uma relembrada dos conjuntos numéricos, tá, gente? Eu coloquei aqui no quadro um desenho para representar esses conjuntos numéricos. Esse conjunto aqui do centro é chamado conjunto dos números naturais, representado por um N, que é o 0, 1, 2, 3, etc. Tá? Depois, englobando o conjunto dos números naturais, nós temos o conjunto dos números inteiros, que são os naturais, 0, 1, 2, 3, 4, etc., mais os negativos inteiros, né? Menos 1, menos 2, menos 3. Então, todo esse conjunto aqui é o conjunto dos números inteiros, ou seja, o conjunto dos naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Depois, por sua vez, nós vamos colocar os números racionais. Os racionais, eles englobam agora os números inteiros e também, por sua vez, englobam os naturais. Vamos relembrar um pouquinho sobre fração própria e imprópria, para a gente entender melhor isso. Olha só, nós temos aqui um lembrete sobre frações, tá? Nós temos aqui frações próprias. Gente, frações próprias, tá? São frações que o numerador ele é menor que o denominador. Então, por exemplo, se eu tenho uma barra de chocolate, dividir a barra de chocolate em 3 partes. 1, 2, 3, porque 2 terços. E vou pegar 2 dessas 3 partes. Então, 2 terços é menos do que uma barra de chocolate. Então, toda fração própria, ela tem um numerador menor que o denominador. Ou seja, ela é sempre um número menor que um inteiro. Tá certo? Depois nós temos as frações impróprias. As frações impróprias, ao contrário das frações próprias, o numerador agora é maior que o denominador. Então, olha só, se eu for dividir, quiser 4 terços de uma barra de chocolate, uma barra não vai ser suficiente mais, porque eu vou dividir uma barra em 3 partes, a segunda barra também em 3 partes, vou pegar 3 partes da primeira parte da primeira barra e uma parte da segunda barra, ou seja, 4 terços. Então, vocês viram que toda fração imprópria ela é maior do que um inteiro. E por último, as frações aparentes. As frações aparentes são aquelas frações que parecem frações, mas na hora que você pode simplificar, fazer cancelamentos, se achar frações equivalentes sem ser múltiplos, você vai ter sempre um número inteiro. 3 terços é 1, 6 terços, 8 quartos, 16 meios, que dá 8, simplificando. Então, se eu pegar como exemplo a fração aparente 3 terços, se eu dividir a minha barra de chocolate em 3 partes e pegar 3 partes, eu estou pegando um inteiro, né? Então a fração aparente ela é inteira. Então, quando a gente trabalhou com os números inteiros, nós trabalhamos com as frações aparentes. Então, dentro do conjunto dos naturais e do conjunto dos números inteiros, vamos voltar lá para o exercício, para o desenho. Nós vamos ver que dentro do conjunto dos números naturais e dos inteiros aqui, só tinham frações aparentes. Faltavam as frações próprias e impróprias, que são números compreendidos entre 0 e 1 e números maiores do que 1, né? Mas sem ser inteiros, tá ok? Que justamente entrou aqui nos conjuntos dos números racionais. Aqui nesse conjunto dos números racionais estão as frações próprias e impróprias e as aparentes que já estavam aqui representadas no conjunto inteiro. Os inteiros, ok? Então, beleza. Então, o que é um conjunto racional? É um conjunto representado da forma P sobre Q, ou seja, na forma de uma fração, onde o P é o numerador, é um número inteiro, Q é o denominador, também é um número inteiro, e o denominador de uma fração nunca pode ser zero, porque não existe uma coisa dividida por zero, porque senão não vai existir. E por último, faltaram ainda, agora, algumas dízimas. Gente, vamos voltar aqui de novo. Eu tenho aqui algumas dízimas também, um lembretezinho sobre dízimas. Dízimas são números que não têm fim. Né? Eu tenho 2 tipos de dízima, periódicas e não periódicas. Dentro das periódicas a gente ainda tem simples e composta, que a gente vai ver com calma em outra ocasião. As dízimas periódicas são aquelas que têm um período, ou seja, tem uma parte que sempre se repete aqui, ó, 2,355555555. O 5 está se repetindo infinitamente. A gente pode até separar, essa aqui é uma dízima composta, tá, gente? Periódica e composta. Porque aqui, ó, 5, a parte que se repete é o período. Antes do período tem o 3, que é o anteperíodo. E aqui antes da vírgula tem a parte inteira. Tá certo? E existem também dízimas não periódicas.
tá? Não periódicos, 13, 14, 16, 31, ou seja, é uma dízima, mas ela não tem período, ela não se repete. Um exemplo de dízimo periódico, π, tá? 13 ou 14, etc. O E, algarismo neperiano, são todos dízimos não periódicos, melhor dizendo, tá? Então, voltando lá para o meu desenho, gente, a gente tinha aqui, dentro do conjunto dos números racionais, todas as frações, inclusive dízimas. Toda vez que você notar numa fração, pegar uma fração, tá? Cancelar ela, ou seja, pegar uma fração equivalente irredutível, ou seja, quando ela não tiver mais jeito de ser dividida, e tiver aqui embaixo, no denominador, algum múltiplo de 3, certamente ela vai dar uma dízima periódica. Então, as dízimas periódicas já estavam dentro do conjunto dos números racionais. Faltaram entrar as dízimas não periódicas, que nós colocamos nessa casquinha aqui em volta, tá vendo? Ó? Nessa casquinha aqui, o conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números racionais, gente, tem que tomar muito cuidado que ele não engloba o conjunto dos números racionais, não. Quem estão presentes nos números irracionais? E, que é uma dízima não periódica. Π, que é uma dízima não periódica. Raiz de 5, raiz de 3, raiz de 2. Não é à toa que eles são o conjunto dos números irracionais. Não é isso? Todas as raízes que não têm solução exata são dízimas não periódicas que estão dentro do conjunto dos números irracionais. E o conjunto dos números reais engloba conjuntos racionais e engloba conjuntos irracionais. Olha só, eu desenhei de uma outra maneira para poder ficar mais claro ali. Eu falei que os números reais são os números irracionais, que são sempre as dízimas não periódicas, e os racionais, que tem dízima, se tiver dízima, dentro dos racionais são dízimas periódicas, hein, gente? Dentro dos conjuntos dos números racionais, temos também o conjunto dos números inteiros, e por sua vez, dentro dos inteiros, tem os números naturais. Aí eu representei de uma maneira diferente, ó. Os reais são os irracionais, que são as dízimas não periódicas, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, π, somado com o conjunto Q, tá? Que se tiver dízimas, são dízimas periódicas, que dentro do conjunto Q tem o Z e dentro do conjunto Z tem o conjunto N. Ok, gente?